Bem-vindos a mais um episódio de Não Bate Bem da Bola. Hoje estamos aqui com o Bernardo Calheiro. O Bernardo é benfiquista. Obrigado por teres aceitado este convite para falar Obrigado também eu sobre pelo os convite. teus problemas de saúde mental. Não deve ser fácil expores aqui, até perante as câmaras, o teu benfiquismo. Deve ser uma chatice para ti falar sobre isso e mostrar esse teu lado negro. Falar, pronto, de depressões, ansiedades e tudo, qualquer um fala. Isso é a parte Sim, fácil disto, é a parte fácil sim. disto. Bernardo, olha, tenho já uma questão para te fazer. Contigo, não vou já pela parte do amor ao clube e a relação com o clube, vou a uma parte pessoal tua, que eu quero saber se a origem dos teus traumas é do facto de, quando eras miúdo, terem-te chamado mais vezes caralheiro ou quilhãoeiro. O que é que te chamaram mais? Pá, ainda ontem estava a falar com um amigo meu e ele disse-me que o mais parecido do meu apelido é Quilhões. Portanto, eu não. Exato. Portanto, já te habituaste. Sim, Mas em miúdo, te chamavam-te boé vezes esses dois assim, nomes. cangalheiro também. Ei, cangalheiro é É muito bom. muito mau, sim. Podemos começar a gravar outra vez. Podemos. Eu queria afinal usar tiro o caralheiro e meto cangalheiro. Acho que era melhor. Era mais giro. Mas pronto, tu estás com que idade? 22. Te- Tens 22. menos de 3 anos que eu. Sim. Mas és 2002, 2003? 3. 2003? Já fizeste anos este ano? 29 de janeiro. Não. Ah, pois é, eu, Sim, sim, eu sim, dei-te sim. os parabéns. Então agora já me a sentir mal antes Pronto, esta é a minha prenda de anos, poder estar na minha presença Muito obrigado. a falar sobre os teus problemas, nomeadamente o benfiquismo. Mas olha, como é que surge o Benfica na tua vida e a importância que tem, qual é a importância que tem para ti e, em relação aos teus problemas, e Olha, os fantasmas que o te assombram? benfiquismo em si surge devido ao meu pai. O meu pai é um benfiquista. Agora já não é tanto, porque isto derivado da idade, obviamente, que se perde um bocado isto. Mas ele sempre foi alguém que procurava ter a doença, vá, que mais ninguém tinha. Ou seja, nem irmãos, nem primos, ninguém tinha isso. Ou seja, tentou cultivar isso no filho e. E conseguiu. Exatamente. Péssimo trabalho. Ah, mas tu és filho único? Sim, És filho único? Muito bem. Então ficou todo, o benfiquismo ficou todo para ficou. ti. Ficou. Ficou todo para ti. Muito bem. E qual é a origem de. Nós fomos falando, nunca falámos muito sobre isso, verdade seja dita. Já falámos sobre os problemas de cada um, mas de uma forma Geral, não é? muito mais geral. Qual é a grande causa? O que é que te, nos piores momentos te mandou mais abaixo? Qual é a grande razão e o que é que tu sentes nesses momentos? O que mandou mais abaixo, isto foi um evento assim, foi quase uma explosão, digamos assim. Eu tinha 12 anos na altura e o meu pai teve um acidente muito grave de viação. E tornou-se uma pessoa completamente diferente, não só ele, mas também a vida de casal entre o meu pai e a minha mãe, a vida de família entre nós os três. Deu tudo uma grande volta e. Aproxima o microfone. Ok, desculpem, É a regia à parte. Não te ligues, não, esta gente. desculpem. Tranquilo. E começou aí. ahm, Ele foi submetido a 12 operações, creio eu. Teve 3 semanas em coma. Foi tudo assim um processo muito. Tu viste mais operações do teu pai do que campeonatos. Capaz, sim, eu tinha que fazer contabilização, mas é capaz. É capaz. Mas isso deve ter sido muito duro, ainda por cima para um miúdo de 12 anos. Sim, sim. E como é que a tua família, não só o teu pai, lidou com isso? Como é que era a vida do pequeno Bernardo? Hum. Tu, na altura, como é que tu sentias isso? Ou seja, a minha vida era passada no hospital. Os meus pais são os dois enfermeiros. E logo aí também dificulta muito porque sabem mais ou menos o que esperar. E ao saber o que esperar também são capazes de pensar logo no pior cenário. Portanto, também se vivia um bocado nessa instabilidade. Os meus dias nessa altura eram basicamente passados no hospital, porque estava a minha mãe a cuidar do meu pai e eu tinha que lá estar também. Desde estudar, fazer trabalhos de casa, tudo mais. E sem ter grande vida de criança, no fundo. Reprovaste algum ano? O quê? Chegaste a reprovar algum ano? Não, nunca. Eu Nunca. reprovei no nono ano por causa da EV. EV? EV. Epá, eu EV. Eu tinha 3, mas é porque eu conhecia a professora. Porque era muito mau. Exato. Ou seja, eu sou uma pessoa que sou muito das mãos. Eu faço um desenho. Essa é Se uma meter, frase ótima. Guardem esta frase. Eu sou muito das mãos. se meteres lá tipo o toquezinho do dedo, borras o desenho todo. Eu era essa pessoa. Era isso. Eu também, não, eu sou péssimo. Fazer uma esquadria para mim já era impossível. Eu Chegava um pedi à momento. colega de trás para fazer a esquadria. Não Exato. sabia fazer. Como é que se chamava, colega? A Sofia, ainda hoje é Beijinho à das minhas Sofia. melhores amigas. Um beijinho. Nós fomos de um processo altamente traumático
que o teu pai foi submetido a 2 operações para falar da EV e da Sofia. Exatamente. É esta a dinâmica que uma pessoa gosta. Mas pronto, tu tens, nesse momento começas a desenvolver os teus problemas, pronto, começas a sentir os teus problemas e aproximaste mais do Benfica nessa altura. Sim. Começaste a ver no Benfica um bom Um desvio, escape, sim. um escape. Uhum. Eu sinto que em algum momento na vida isto acaba sempre por ser um escape. Sim, sim, Por sim. muito amor que haja, Uhum. também é um escape. Mas como é que começa essa relação? Como é que tu vias o Benfica? Qual era a importância do Benfica na tua vida? Ou seja, naquele momento em si era aquele porto de abrigo para me esconder da situação que estávamos a passar. Tanto é que o meu pai, quando acorda do coma, ele tem o acidente numa quinta-feira e o Benfica jogava uma segunda-feira. Era um jogo em Braga, eu lembro perfeitamente desse jogo. O Benfica ganhou 2-0. A primeira coisa que o meu pai me pergunta quando acorda do coma é: quanto é que fica o Benfica? Né? Então, filho, estás bom? Ou então, Ana Lúcia, que é a minha mãe, está tudo bem? Não sei o quê. Não, a primeira coisa que perguntou: então, quanto é que fica o jogo? Isso mostra também que lidou com alguma leveza. Tu achas que às vezes lidar com as coisas com leveza a mais também é negativo? Depende. Achas que às vezes é de tudo. Se nós retiramos importância a tudo, as coisas acabam por não ter importância. Sim, Acaba sim, por ter tudo o mesmo nível. Tu achas que também é negativo nós retirarmos essa importância às coisas? claramente, claramente. E acho que o teu pai retirou, Sim, sim. retirou importância ali um, à sua situação. Nesse momento, sim, mas também é normal, não é? Tu acordas do coma 3 semanas, também não estás propriamente dentro de ti, digamos Sim. assim. Também acaba por ser normal. E como é que isso afeta o Bernardo? Como é que afeta o Bernardo de hoje? Muito. Principalmente nessa parte que tu dizes do relativizar os problemas. Yeah. Ou seja, eu fui escondendo os meus problemas, fui camuflando, fui pensando, pronto, isto hoje o dia é mau, amanhã há de ser muito bom, e fui escondendo por deixando baixo do passar. tapete. Sim. E quando é que dá a explosão? Quando é que te percebes de fiz merda? Deixa passar muito tempo. Foi em julho do ano passado. Eu estava para acabar a minha licenciatura. Nós, para acabarmos a licenciatura, temos que fazer um estágio e apresentar um relatório de estágio. Só que eu cheguei a uma altura que não, não me sentia capaz de conseguir enfrentar aquela pressão de ter que apresentar uma coisa que eu próprio fiz e de estar sujeito a críticas. E foi aí que eu pensei, pronto, aqui acabou. Mas é de uma coragem enorme tu tu estares aqui com uma história tão recente. Eu posso desvendar isso. O primeiro episódio que eu gravei, Uhum. não, que eu não gravei nada ainda. Isto é honestidade acima de tudo com as pessoas. O primeiro episódio vai ser gravado depois porque foi a pessoa que me. Pá, eu não sei qual vai ser o segundo ou o terceiro episódio, se és tu, o seu Ricardo, Uhum. mas sei qual é o primeiro. E vai ser a Carolina. E agora a gaja morreu-me durante a semana Ei, e não gravava, pá. não penses nisso. Fogo. Agora vou ficar toda a semana a desejar que ela não faleça, pá. Ai, já estou nervoso, pronto, já estou nervoso. Mas pronto, a Carolina aconteceu, foi no Twitter, ela meteu aquele vídeo do Norwich, Ok. aquele vídeo famoso do Norwich, Sim, os da senhores saúde vão mental, sempre sim. lá, pronto, Uhum. né? E depois o que é muito alegre suicida-se. Esse vídeo, pá, foi viral e ela partilhou esse vídeo a dizer porque o Sporting esteve sempre lá para mim, porque eu já tive um burnout, uma depressão, é isto e aquilo, meu Sim. Deus, parecia que estava. Cocktail de coisas, não é? Sim, um coquetel espetacular. Atenção, Uhum. aquilo era bombástico. Ela tinha mais doenças mentais ali declaradas Do campeonato ou do não? que campeonatos. Aí Era é que exatamente confere. isso, era exatamente Ok. isso que eu ia dizer. Ok. Gosto muito destas comparações de tragédias e número de campeonatos. É assim que eu vejo a minha vida. Ora bem, isto aconteceu, mas ganha mais campeonatos, se lixe. Eu vejo por aí. Acho que é uma ótima forma de contar as coisas, uma ótima unidade. Mas estava-te a dizer, lá está, depois tem este déficit de atenção, o meu cérebro já foi para o outro lado qualquer. Já vou. Estava a dizer o quê? Da Carolina, do Norwich, e ela partilhou isso, e foi quando ela meteu aquilo que eu disse: fala-se muito de saúde mental, fala-se muito de bola, mas nunca houve muita coisa a relacionar o amor ao clube com os problemas de saúde mental. Uhum. Vou fazer isto já foi para aí há 2 anos, eu vinha a adiar imenso, por Mas causa disso por mesmo. falta de ideias ou não? Não, a ideia é esta. A ideia não mudou em nada. Uhum. A minha coragem e a minha coragem de me submeter a crítica e ter pessoas a falar de mim e dizer isto foi giro, isto não foi giro, pá, isso assombra-me completamente.
E pá, entretanto ganhei a coragem e a Carolina foi sempre a pessoa estupidamente compreensível, Uhum. compreensiva, Sim. neste caso, comigo. Sempre muito compreensiva e sempre me apoiou muito. Por isso é que foi aí que eu tive a ideia de gravar isto. E tu, passado 6 meses, o que aconteceu? Já estás aí, fresco nem mal face do Lidl. Mais ou menos, sim. Mais ou menos. Não, mas tens essa coragem. Ah, sim. Aliás, eu sou O a à favor vontade de das falar pessoas das não coisas, devem, não é? as pessoas não devem estar completamente bem. Ah, sim, isso claro. Nunca devemos estar completamente Isso claro. Isso é uma Isso é parvo. utopia até. Exato, exato. Uma pessoa no meio deste mundo, o Saramago dizia isso. Então, um pessimista. Ele, "Pá, com este mundo, como é que eu não hei de ser pessimista?" Claro. Eu, um bocadinho isso. Eu acho que não dá para estar completamente bem no mundo que vivemos. Claro que não. São Claro que muitas pessoas. muitas pessoas, muitos eventos trágicos. Né? Muita Perdes um coisa. bocado a fé nas coisas. Sim, às vezes fala-se um bocadinho se Deus existe, se Deus não existe. Porque as coisas boas que acontecem. Eu penso, o meu problema com Deus não é cair Existência ou uma. não, não é? Se existe, Hum. não pode ser boa gente. Se existe, não pode ser boa gente. Ok. Porquê? Epá, porque é que um puto de 8 anos tem cancro? Pois, eu Porquê? penso nisso muita vez, sim. Lá está, ocupas a tua cabeça só com merdas inúteis. É pensar nos putos de 8 anos, é pensar no Benfica. Fogo. Só problemas, tu. Mas pronto, estavas a dizer e tu sentes que tu és um sócio ativo na vida do Benfica. Eu admiro muito a tua postura, apesar de sermos clubes rivais. A minha forma de respeitar o Benfica é não gostar do Benfica. Só não gostamos daquilo que é, Claro. que é bom e que rivaliza connosco. Claro. Eu gosto de não gostar do Benfica. Também é aí que se vê a grandeza das coisas, não é? Exatamente, exatamente. Se o Porto e o Benfica não fossem grandes, não tínhamos as picardias que temos, Uhum. não ligávamos a sério a isto Exatamente. e não lidávamos a sério com, às vezes, indivíduos a andar de stick e Sim. patins. E atirarem-se para o chão. Gostaste que eu fiz isto a deslizei de stick e usei nas mãos uns patins. Troquei-me todo. Brutal. Mas pronto, exatamente. E nem precisamos de falar de resultados recentes, como é óbvio. Espero que ainda esteja 3-0. Exato, exato. Não, está 4-3. Está 4-3 para o Porto. Está 4-3. É, reescrever a história. Estes tripeiros. Mas essa vida ativa que tu tens como sócio do Benfica, e tu sentes, como é que te ia dizer isto? Que é algo para também te agarrares e te sentires útil e fazeres algo por uma coisa que tu acreditas tanto. Totalmente, totalmente. Sentes, Completamente mesmo. sentes que virou mesmo parte da tua vida, Sim, sim, sim. parte importante da tua Completamente. vida. Completamente. E o que é que tu sentes em relação a isso? Qual é a tua grande. O que é que tu queres que o Benfica, mais do que o que representa para ti, Uhum. o que é que tu queres que o Benfica represente para ti? Para os Para teus? mim, ok. É assim, eu não quero muito parecer saudosista, porque há sempre esta forma de comparação. Nós temos estas conversas às vezes de não tentar julgar situações do passado como se fossem hoje. Mas eu quero pelo menos que o Benfica volte a ser o que já foi. Isto é muito clichê de se dizer, mas Completamente. sim, mas És um adepto, é normal. claro, mas eu sinto mesmo que é isso que eu quero, porque não quero que pareça uma relação entre um cliente e uma loja, estás a entender? Se calhar também tens isso um bocado, também Eu acho que sofres um bocado acabamos disso com o Porto ou não? Sim, completamente, completamente. Eu sinto. Nós parecemos clientes a dada Aliás, altura. é por isso que eu tenho uma. Eu percebo a questão que o pessoal. Pá, eu às vezes até me mete impressão. Eu não penso, ok, as pessoas ligarem tanto às modalidades como ao futebol, eu percebo que isso nunca irá acontecer. Mas tu vês às vezes, e nós somos mesmo uma bolha nas modalidades. Completamente. Às vezes não, a maioria das vezes nem 1000 pessoas estão no pavilhão. Sim, sim. Portanto, somos uma autêntica bolha. As pessoas que ligam às modalidades, mas eu ali sinto que são muito mais minhas. Ah, sim. As Sim, sim. modalidades são muito mais minhas, é algo que é meu. Sinto muito mais proximidade. Há uma frase que se diz muito que é quando a equipa perde, diz eles é que o ganham. Hum. E é uma frase que eu já fui daqueles que diziam: não me digam isso, que eu passo-me, não me digam isso. Eu já fui desses. Mas eu hoje digo: essas pessoas têm razão. Eles é que ganham um deles. Uhum. E a minha grande vitória, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, e eu agora espero bem que leves bem este elogio, é a última vez que te vou elogiar. Depois vou-te criticar todo o resto do dia. Eu sinto-me mais feliz. Isto pode parecer muito mal de se dizer, mas eu sinto-me mais feliz com o Futebol Clube do Porto, que é a grande causa, porque o Futebol Clube do Porto faz-me gostar de desporto e o desporto é que nos pôs a falar. Acho que é um título maior a tua amizade Hum. do que a Champions 2004.
Sim, E eu lido muito mais, eu lido com as coisas assim. eu também. O maior título que o Porto me dá são as emoções que os títulos me dão. E não, ou melhor, a existência do Porto me dá. E não o título em si. Sim, sim, também sinto muito isso, sim. Sim. Qual é assim, tipo, a história que tens com o Benfica que senti? Qual foi o clique que tu sentiste? Isto é meu. Eu gosto mesmo disto. Isto é parte da minha vida. É o fora Benfica, ou seja, a convivência que tens com as pessoas. Eu desde que me mudei para Lisboa, por razões de trabalho, tive que me agarrar a alguém de lá. Ahm, e Foi o nosso amigo, quem? o nosso querido amigo, pode-se dizer. A página que tu sabes que eu estou sempre a dizer, que eu sempre a picar-me com ele. Pá. Mas tem a arte de ser boa gente. Pode-se dizer o nome? Acho que sim, Fura redes? acho que sim, sim. Pá, o O- Fura, pá, irrita-me é tanto. muito bacana. Mas é boa gente, mas vê-se que é boa gente. Ou seja, o que eu estou a querer dizer é, não é nós falamos de muita coisa do Benfica, mas também falamos de muita coisa fora do Benfica. E foi aí que me deu o clique de, ok, o Benfica são títulos, são golos, são emoções, mas se calhar também é mais isto. É aquilo que nos dão. É tu não conheceres as pessoas de grande lado, mas conseguires estar à vontade para tu falares dos teus problemas, das tuas questões, das tuas perturbações. Aí é que me deu mesmo o clique de, ok, eu pertenço aqui, estou aqui mesmo bem, e é aí que eu sinto mesmo que aquele sentimento de pertença, E sabes? sentiste se calhar uma coisa, houve uma, uma vez, nós estávamos numa conversa, não sei qual foi o momento de derrota do Benfica, mas houve uma derrota qualquer, houve alguma coisa que aconteceu. Eu sei que são muitas, mas houve uma delas. Não, houve uma delas em que nós estávamos a falar, tu estavas a criticar, com crítica acérrimo Como faço destas, sempre, não como é? fazes sempre, Sempre, só, sempre, só protestas, sempre. mas estavas a protestar, estavas a dizer alguma coisa e ainda estavas em. Qual é a tua terra mesmo? Bielhada. Mialhada. Não é? E olha, é assim, eu não quero me armar em. Não me quero armar em. Não quero me armar, eu já Hum, nem sei falar português. hum. Ainda bem que o Ricardo não está aqui, que ele é professor. É de história, mas é professor. E a mulher dele é professora de português. Ahm, eu não quero estar aqui a armar em Fernando Mendes do preço certo, mas é Santos Leitão. Sim. Onde é que está Santos Leitão? Onde é que está? Exato. Vens aqui, Vem eu de costas. recebo-te Vem de costas. e tu, nem uma sandezinha, um pitel. Lamentável. Isto é lamentável. Lamentável. Mas pronto, tu ainda estavas na minha alhada. Não estava a dizer. E tu estavas a discutir, a falar sobre isso e disseste algo do género. Eu digo estas coisas do Benfica, aqui no meu meio, parece um maluquinho. Porque Sim. não tinhas essa envolvência das pessoas ou a concordar contigo, mas a discutir o futuro do clube. Tu agora já sentes isso. Já Sim, sentes que sim. tens. Já sinto que afinal não sou o único maluco, que há mais uns quantos malucos. Isso claramente. E sentes que algo vai mudar no Benfica. Eu quero Sentes, crer que sim. Mas sentes que. mas já o que eu sinto e aquilo em que eu acredito são coisas um bocado diferentes. Claro. Aquilo que eu acredito é que acho que vai mudar, mas não sinto muito isso, até porque isto é um bocado uma questão um bocado como o país, não é? Ou seja, isto só há uma grande mudança se houver uma grande hecatombe. As coisas são o que são, não é? Eu Claro. dando o exemplo do Porto, se o Porto estivesse bem, se há um ano atrás o Porto estivesse em primeiro, muito provavelmente o Pinta Costa não teria perdido da forma que perdeu. Se calhar nem tinha perdido. Sim. Ou Sim, seja, nunca leva conseguiremos. aquela sova, digamos assim, porque as Mas, coisas estavam muito más. mas atenção, eu aí tenho que dizer, eu não gosto muito de generalizações, portanto, falar precisamente os sócios do Porto, não os portistas, não gosto de dizer, os portistas são assim, os benfiquistas são assim, os Sporting, eu acho que vai tudo quase dar ao mesmo, Uhum. nas mentalidades, porque todos querem o mesmo, no tempo da derrota todos protestam as mesmas Tudo que é coisas, no tempo da cabeças e vitória, assim. exato, é sempre a mesma coisa. Uhum. No entanto, os sócios nós podemos falar de factos, de coisas que aconteceram. E temos o Pinto da Costa, já em 2016, em 2020. Uhum. Em 2016, o Pinto da Costa concorre contra ninguém. Não havia candidato e ganhou com 79%. Ganhou com menos percentagem do que o Vilas Boas contra o próprio Pinto da Costa. Em 2020, foi contra o Nuno Lobo e o José Fernando Rio. José Fernando Rio. Ganha com 60 e tal por cento, mais ou menos a mesma percentagem que teve o Vieira contra o Noronha. Portanto, isto revela que já os... Atenção a essa percentagem do Vieira. Só achei. É pá, eu não consigo essa... Pá, depende se as coisas vão nos colios. É muito, eu acho que... pá, é preciso de... Se não fosse só isso, se não fosse só isso, tu me dissesses mais E há factos... mais, há mais. O que é que há mais? Como é que tu consegues mesmo Como é ter que em causa... Como é que eu consigo meter em causa? Eu vou veracidade? dizer isto. Não é questão de veracidade, isto é um sentimento mesmo meu. Como é que alguém se levanta de casa no meio de uma pandemia para manter as coisas como estavam? Isto para mim chega. Porque isto,
isto, Yeah. aliado a isso, Já faz sentido. aliado a isso, e Fogo, terem- meteste o plano geral quando eu meto a mão na boca. Pá, isto é inacreditável. Esta Regi. aliado a isso e a roubarem urnas, é assim, eu não tenho outra forma de pensar que não esta. Contém os votos. Ainda nem os contam. Esse lençol é espetacular. Fantástico. Ah, Foi é tirado por aí 2 minutos depois, mas sim, fantástico. Ditadura. Completamente. Democracia a mais e coisas do género. Essa frase também é muito boa. Uhum. Essa frase. Mas eu percebo o que ele quer dizer. Eu acho que toda a gente consegue perceber ali. Eu acho Epá, não digas tu isso. não, mas tu consegues ver. Não é isso. Tu consegues ver o que todos acabam por ser em posições de poder. As pessoas são bem idênticas. A Sim, sociedade ok. transforma Isso mesmo, aí, claro. mesmo as pessoas. Por exemplo, eu já estou numa altura em que. Lá está. O Porto. Uma frase muito lagarta, mas o Porto sou eu e os meus amigos. Sim. Pá, eu sinto mesmo isso, que é tipo, se agora, e tu sabes que eu sou completamente a favor do Vilas Boas e quero e gosto que ele esteja na presidência de momento, mas se em 2027 se sabe que ele usou o Porto para lavagem de dinheiro, por exemplo, não vais ver, oh, como é que é possível? Tipo virgem ofendida, não é? Exato, ai meu Deus, eu não acho, eu não estou a dizer que eu acho que ele, atenção, estou a dizer, não, esta gente do poder. Não Olha, te surpreende, não Não é? me surpreende. E eu, por exemplo, eu nunca na vida aceitaria nem estar no poder de um condomínio. Eu também não. Pá, eu não tenho Também nome não. arcabouço para isso. Sim, também não. Eu ia para trás da porta começar a chorar. Mas precisamente por isso é que eu sou exigente. Ou seja, porque eu sei que não tenho competências para tal cargo, mas também sei quais são os padrões mais ou menos de exigência. Esta aceita. Sim, sim, Esta exatamente. aceita. Aceita, sim. Tu queres que o Benfica perca para ganhar o Não. Manteigas. Tu queres que o Benfica perca. Muito bom, muito bom. Pá, não digas isso, pois as pessoas começam mesmo a achar que é isso. Não, as pessoas já acham. As pessoas já acham, a questão é essa. Eu estou aqui a ouvir as pessoas e eu estou a passar aí a informação. Mas olha, então estamos a falar, tu ainda hoje sentes as repercussões do que te aconteceu, neste caso ao teu pai, mas que teve essa, esse impacto na tua vida. Deixaste passar muito tempo, foste dizendo, está tudo bem, provavelmente muitas vezes recorrendo ao humor e ao bom humor, Sim, sempre sorriso, nos lábios. Pronto, eu sempre. percebo, Sempre. percebo perfeitamente porque eu sou muito parecido e depois eu também houve uma altura que eu percebi. E a Não, desvalorizar os meus problemas e a ajudar os outros. Ou seja, fazendo aquela comparação de eu não tenho nada, então como não tenho nada, vou ajudar os outros e deixo os meus problemas para trás. eu acho que é um pensamento que eu também tenho muito. E acho que é uma cobardia. Não estamos a ser boas pessoas. Para nós. É altamente egoísta. É altamente egoísta. Não, porque é egoísta. Eu vou fazer o bem porque, já que não gosto de mim, vou-me admirar. Vou-me Não admirar. sei se era bem neste sentido, mas sim. Não, porque estou a se tu perceber o que fazes, estás a querer se tu dizer. fazes o bem aos outros, muitas vezes pessoas que não estariam dispostas a fazer nem um décimo por ti, Hum, mas fazes isso porquê? Porque não fazes por ti. Estás desacreditado ok. de ti. É como não faz sentido. Nós tratamos-nos mal muitas vezes. Ah, sim, sim. Se há pessoa que nós gostamos de tratar mal, é a nós. Porque depois eu vejo-me comigo. Claro. É comigo, mas não é com os outros. Tens aquela coisa de tens mesmo que ser sempre bom para os outros. Tens esse medo de ter feito mal Sempre. às pessoas. Sempre. Qual é assim a pessoa, se é alguém da tua família, que tu pensas muito, será que eu fiz mal a esta pessoa? À minha mãe, principalmente. Sentes isso? Mas porquê? Olha, agora por estar longe de casa, não é? Ou seja, fui-me fazer à vida, não é? Mas penso muitas vezes, bem, a minha mãe está sozinha neste momento, que os meus pais estão divorciados. Divorciaram-se quando? 2020. Portanto, 5 anos depois do acidente. E eu penso muitas vezes, bem, eu estou aqui, estou-me não é divertir, mas estou a fazer coisas que estou-me a expandir, vá. E penso assim, Gravas podcasts agora? bem, e a minha mãe está sozinha. Penso muitas vezes nisso, muitas vezes mesmo. E penso muitas vezes se estou a fazer o. Ou seja, eu sei que estou a fazer o bem para mim, mas queria pelo menos equilibrar a balança, estás a entender? Ou seja, tentar fazer o bem para mim e para ela. Não sei se me estou a fazer Sim, entender. sim, completamente. Eu penso nisso muita vez. Sentes um bocadinho que a abandonaste. De uma forma totalmente irracional. Sim, Tu sabes- claro. E tu sabes disso, mas mesmo assim sentes. Sim, sim. Yeah, o teu maior medo é que aconteça alguma coisa à tua mãe? O Ricardo, que esteve aqui, era exatamente em relação às filhas. Hum. Sentes que vais ser esse pai, sempre preocupado. Completamente, sim, sim. Pai babado. Mas achas que vais conseguir sair dessa onda?
ou vais simplesmente aprender a lidar com esses sentimentos? Eu diria que vou ter que aprender a lidar, porque o sair da onda não sei se consigo, porque já faz parte de mim. Não sei Sim, se é tão consigo novo que mesmo tu isso. aprendeste a viver aí. Uhum. Tu sentes um bocadinho sentes um conforto na tristeza. É quase como tiveste tanto tempo triste Hum. e tanto tempo em baixo Uhum. e mal, encontraste aí um conforto. Tipo, não sabes estar bem. Acontece isso. Não saber estar bem. Tipo, É estar bem, verdade. que alguma coisa está mal. Yeah. Yeah. Em relação ao Benfica, como é que tu lidas para a tua relação emocional com o Benfica? Hum. A tua parte mesmo pessoal, como é que tu lidas com isso? Qual é a grande ligação? O que é que tu sentes quando se trata de Benfica? Qual é o impacto que o Benfica tem na tua vida pessoal e o que é que te passa? O que é que te transmite? Grande pergunta. Vou tentar, Vai buscar. Olha, vai buscar. Já vou tentar foste. explicar isto desta forma. Já Imagina foste. que tu estás a entrar num estúdio como este, mas um estúdio mesmo para tu fazeres som, fazeres músicas. E sinto-me um bocado nesse sentido quando se trata do Benfica. Ou seja, parece que chega ali, entra numa sala à parte e tudo o resto desliga. Sinto-me um bocado assim, parece que é. Como estávamos a falar há bocado, é um escape mesmo. Tudo à volta desliga e estou ali, estou na minha, não penso nas minhas questões, nos meus quês, nos meus botões. Penso um bocado nisso. E não ligas o amor, não ligas o Benfica aos teus problemas pessoais? Eu faço bem uma coisa que às vezes nem é escape, é mesmo parte Hum. do meu problema do género. Lá está, eu encontro aquela coisa de sentir bem no momento mau. Uhum. Às vezes há uma certa beleza na derrota. Há uma coisa que eu adoro, que é quando que adoro, não adoro assim tanto quando o Porto perde. Mas por exemplo, imagina, o Porto perde. Eu gosto. Pois, acredito. Olha, mandei este gajo. Quem é que convidou esta besta, pá? Não, mas é. O Porto, imagina, o Porto perde. E há um momento. Acaba o jogo. Toda a gente a meter o meme do cavaco. O meme do Cavaco. Nunca percebi o que é que foi na cabeça. Eu adorava falar com esse gajo. O que é que vai na cabeça dele para dizer o Porto perdeu, Cavaco, Porquê? Mas é Porquê? muito bom. Porque o que é que ele pensou? Pera, o Porto perdeu. Pera. Bora referir o político que mais maiorias absolutas teve em Portugal. Foi E que isto? toda a gente odeia. E que toda a gente odeia. Mas é sempre assim. Os gajos que mais ganham também são os mais odiados. Hum. Em Portugal só há dois políticos, o Cavaco e o Anti-Cavaco. Sim, Gostaste? sim, sim. Gostaste É desta? que no futebol também. Há o Gostaste Benfica desta? e o anti-Benfica também um bocado Exato, assim. mas era isso mesmo, era aí que eu queria chegar. Nunca ninguém disse isto do Cavaco, pá. Mas fui eu. Eu acabei de criar um paralelismo espetacular e tu falaste como se já tivesse ouvido. Inacreditável. Estava-te a dizer o quê? Imagina, o Porto perde e as pessoas saem, não é? Eu gosto de ficar ali um bocadinho. Eu também. As pessoas saem, a sair, eu vou sentir. Mas eu estou aqui contigo, pá. Eu gosto disto. Também sou assim, Há uma certa beleza na derrota. Senti um bocado isso. Principalmente agora que não este último com o Barcelona, em caso do anterior dos 4-5. Eu fiquei lá. Roubalheira. Eu não quero ir muito por aí. Não, eu também, sabes que eu não gosto de ir por aí porque é Eu choradeira. naquele jogo então não consegui ir por aí. Mas há uma coisa que eu digo isto e vai ser a única coisa que vou dizer do género. Não quero que a conversa vá só para o futebol em si, porque isto senão também não acabava hoje. Mas há uma regra que para mim devia ser nos penaltis: mão nas costas, penalti. Mão nas costas. Tal, mas a intensidade. Não. O que é que um defesa, se o jogador, o avançado, já está à tua frente, já perdeste a posição, porquê é que lhe estás a tocar nas costas? Estás a coçar as costas? Estás a ver uma mosca? Não estás. Estás a querer obstruir a ação do E jogador. qualquer toquezinho faz com que tu caias. Para mim, isso são jogadores que, se alguém te tocar na rua nas costas, tu não vai acontecer. Ou seja, estás a Basta aderir com àquela, pau. estás a aderir àquela onda. Toda a gente dizia que o Taremi só fazia piscinadas. Não, obviamente, eu nunca disse o contrário. O que eu digo é, tu tens ali muito penalti que eu consigo dizer, faz-se completamente, faz-se. Mas, não deixa de ser penalti. Tens o do Trincão, agora, contra o Casa Pia? Não é, Ok. eu acho que foi aquele em casa. Acho que é do Nada. Maxi Araújo, não é? É uma Maxi Araújo. Que ele mete a perna. Mas é o outro ainda. Há outro também. Acho que é o Maxi Araújo. Mas Que ele pronto, mete a perna, o outro também, pronto. Pronto, eu consigo dizer, faz-se completamente. Ele sabe onde está a perna do adversário, mas não deixa de ser penalti.
Para mim Não não deixa de deixa, haver toque, não é? não deixa de haver toque, não deixa de ser penalti. Uhum. E nesse lance do Barcelona, obviamente que a mão do gajo do Barcelona Não sobre sei o quem. Barreiro, Não sei quem. Sim, sobre o Barreiro, Barreiro, mas não sei quem era sobre o gajo. Barreiro, não é suficiente para mandar o Barreiro ao chão e o Barreiro faz uma fita de todo o tamanho, é verdade. Mas mão nas costas ali porquê? Porque é que o gajo meteu lá as mãos? Claro. Para mim, penalti. Yeah. Para mim, penalti claríssimo. E o Benfica ganhava 5-4. Mas E é aí, assim, não e aí consigo- era o quê? Jogo mítico, vitória estrondosa, Benfica europeu a voltar. Perdeu. Uma vergonha. Falta de exigência, eu não, falta de eu não- controle não emocional. consigo olhar para um jogo em que estávamos a ganhar 4-2 e perder 4-5 e falar do árbitro. A questão é só essa. Não, mas isto eu não gosto de falar do árbitro nunca. Não, melhor, eu posso falar, tu não, mas tu nunca não podes desculpo. falar do árbitro nunca. Nunca. Vocês são Oh, mal. carregados. Mãe. É bem chato, queres falar disso? Não, mas é. É que eu não gosto mesmo, não tenho. É como o pessoal que diz, o Benfica campeão por causa dos e-mails. Eu, ok, então porquê é que contrataram o Jonas? Por exemplo. Sim. Porquê é que tinham o Jonas? Porquê é que chegaram a ter o Gaetan, sim? Porquê é que tiveram nesses anos Gaetan, depois sai a meio? Porquê é que tiveram o Sálvio? Porquê é que tiveram o Jonas? Porquê é que tiveram o Mitroglou? Porquê é que tiveram esses jogadores? Se era tão fácil. E os e-mails controlavam tudo. Se controlavam tudo. É como o Benfica também teve serviços de bruxaria. Do general Nhaga. Do Nhaga. E o Nhaga. Só com esse nome não dá para fazer Só bruxaria com esse nome não faz dá, bruxaria nenhuma. não dá. Os demónios começam a dizer: pá, tu és Fogem. ridículo. Exato, é. És ridículo. Tu nem nigeriano és. Pá. Sai-me da frente. Pronto. E o gajo. Quem é o clube que controla tudo e vai ainda buscar serviços de bruxaria? Pá? Que é isto? Que é isto? Isto Não foi agora ao Boa Vista, teve uma cena dessas. matar um cordeiro. E matar andaram com o cordeiro lá, yeah. Jesus, como é que é possível? Eles acreditam mesmo nestas coisas. E mesmo assim vão abaixo. Gostava que não, porque Pois, eu também adoro não. aquele away. Yeah. Epá, O estádio é mítico. brutal, brutal. A acústica Melhor- do estádio é top. Melhor estádio em Portugal e para mim, além de ser o melhor estádio em Portugal, é acima de tudo um estádio de futebol. Por exemplo, Uhum. o Dragão, eu adoro o Dragão, lindíssimo. Uma obra arquitetonicamente falando, espetacular. Não é um estádio de futebol, não é. Aquela abertura toda, Perde-se muito o som, não é? pá, perde-se imenso o som. Hoje ainda somos capazes de passar lá, mostro-te o Porto, mostro onde, portanto, Kelvin puxa, remata, não sei se te lembras, não, foi um jogo que houve, Lembro-me, sim. foi dia 11? 12 de maio. Acho 11. 11 de maio de 11 2013. de maio de 2013. E na segunda-feira anterior, ou no domingo, empataram com o Estoril. Jefferson. Com um gol Que de fora de jogo. Mas sim. Com o gol, exatamente, sem dúvida. Sem dúvida que o jogador que Era o está... Licá. Eu tenho a ideia que sim. Não sei, mas sim, mas estava fora de jogo e obviamente estraga a visão do... só falar de arbitragens, benfiquistas, sempre a arranjar desculpas. Pô, insucesso. enfim, que vergonha. Mas pronto, mas olha, tu, como é que tu imaginas, daqui para a frente, achas que vais sempre ter essa intensidade? E o Benfica vai ter essa importância na tua vida, mesmo que de uma forma mais madura? Sim. Achas que vai sempre haver e vais amadurecer esse sentimento? Eu espero que sim. Pelo menos eu agora estou sempre com aquela conversa de eu não chego aos 25. A sério? A sofrer desta forma não chego aos 25. Não, eu percebo perfeitamente. Eu penso sempre que vou ter um pacemaker aos 30. Ainda agora, quando fomos à Vila de Conde, eu agora consigo dizer, os insultos se calhar foram desmedidos, mas aquilo que eu disse foi mesmo sentido. Só que aquilo podia ter sido dito de outra forma, de não ficar vermelho, a deitar fundo das orelhas. Só que eu não consigo, não é? Ainda não estou nesse ponto Eu de prefiro que alguém- de amadurecimento. Eu prefiro ouvir um insulto do coração do que uma sonsice. Ok. Por isso, o pessoal que diz muito que o Laje é sonso. Hum. Às vezes há essa crítica dos rivais que o Laje é sonso porque fala ali, parece um padre Com o caderninho, não é? um caderninho, ele é muito teatral, é verdade, e depois é alguns comportamentos que ele tem. Para mim, está tudo bem, ele é uma pessoa. Sim, tu gostas do Conceição, portanto. Claro que gosto do aquilo que o Conceição. Lage faz, está tudo bem. Mas eu prefiro muito mais o Conceição. Por exemplo, um treinador que eu não gostei depois do rumo que teve, mas ele assumiu aquela postura, quis ter aquela postura. A verdade é que é coerente, eu é que não gosto. Não é nada contra o homem, até porque ele vai ser uma das 5 pessoas que vai ver isto. Está ele lá em Inglaterra, no Espírito Santo. E eu não gostei da postura do Nuno Espírito Santo. Percebes? Quando Não- cá esteve? quando cá esteve no Porto. Hum. Não gostei. Não gosto daquela postura. Eu gosto de um gajo que se chateie. Gosto de um gajo... O Conceição, depois de uma derrota, quando ele vai à flash interview, é delicioso. Parece uma criança de 10 anos que acabou de perder no monopólio. Sim. É delicioso. Eu acho isso delicioso. Porque ele sente aquilo, pá. Sente o grupo de trabalho, sente o que está a fazer.
Agora aqueles que vão para lá com frases feitas, quando perdem. O Nuno Espírito Santo, quando começou a perder, era o contrato. Cumprir o contrato. Antes era Somos Porto, agora é o contrato. Aí ele falava no contrato. Falava imenso no contrato. Aí como é que vai ser o seu futuro? Cumprir contrato isto, contrato aquilo. Quando me falam do Espírito Santo, eu só me lembro daquela conferência dele com um quadro enorme, a fazer 3 pilares. Estava a não, se pensar percebia, não se percebia Estava um a boi pensar daquilo. é que ele quer mostrar que aquilo é genuíno. É tudo menos genuíno. Nem sequer percebias. Exato. Tu, se fosse jogador naquela altura, tu vias as táticas do homem e pensavas. Três pernas. Então. Três pernas. Yeah. Não, mas atenção que ele faz, para mim, ele faz um campeonato bom, que simplesmente o Benfica foi melhor e o Porto falha nos momentos-chave. Porque o campeonato do Porto está longe de ser mau. Obrigado, João Carvalho, por aquele golo no Dragão. Do Setúbal, do Setúbal, não do Vitória. Vitória de Setúbal. Não, Vitória é Futebol Clube. É verdade. Pá, não, É como a Vitória Sport Clube. Claro. Eu gosto muito gosto de respeitar os nomes dos clubes. Mas olha, o que eu estava a dizer, menos o teu, mas pronto. Mas o que é que eu tinha a dizer? Acho que me babei e foi. Olha, o que é que eu tinha a dizer? Vou-te fazer uma pergunta bué parola. Pá, mas eu sinto muito isto em relação a mim. Eu sinto que nós temos a mesma mentalidade, apesar de, pronto, diferirmos que eu tenho bom gosto e tu tens mau gosto. Que é... Epá, como é que eu fazia isto sem ser parola? Mas pronto, cá vai. Tu sentes que o Benfica, de certa forma, te ensinou a amar as pessoas, as coisas, a vida, os momentos. Acho que sim. Eu acho que o amor ao clube é um ótimo treino para gostar de algo. E para seres fiel, não é? Exato. Mas quem é fiel a um clube é fiel a tudo. Depois toda a gente... Lá está. Mas eles próprios dizem isso deles, que é... Eu detesto essa mentalidade, que é eles falam como se fosse um Moreirense, estás a ver? Sim. Tipo, um clube, cada título que eles têm é tipo... O Moreirense fala menos da Taça da Liga deles do que o Sporting fala de todos os campeonatos. Que não vamos dizer agora se é 20, 24... 34, não é? 34, 44... Incrível, estás a adicionar 10 e nem assim chega ao Benfica. mas ultrapassavam o Porto com 34. Mas sim, mas as contas. Não, atenção, a contagem deles até faz algum sentido. Pá, não sei. Eu acho, eles não dizem que ganharam a Primeira Liga, dizem que foram 24 vezes campeões nacionais. Então, se era o troféu. Vamos à Inglaterra e tens de contabilizar a FA Cup como campeonato ou não? Naquela altura em que não havia campeonato. A questão é essa. Mas está na Taça de Taça de Portugal. A Taça de Portugal de Inglaterra. É tipo o Tonel que venceu a Taça de Portugal fora de Portugal. Exato. A FA Cup, na altura... Bom, eu entrar nesta conversa eu tenho a cabeça a prémio com os lagartos todos. Exato. Não, tu tens a cabeça a prémio de toda a gente. Yeah. Exato. Tu vais são uns lagartos atrás de ti. Benfiquistas também. Yeah. Mas tu sentes qual é o futuro que idealizas teu e o Benfica? A presença que o Benfica vai ter na tua vida. Estou a dizer mesmo, até seres velho. Qual é a vida que idealizas e a presença do Benfica na tua vida? Olha, eu gostava de ser como aquela senhora adepta do Braga. Como é que ela se chamava? Ela já faleceu, não? Tens cabelo para isso. Eu espero que sim. Estás bonito. Espero que sim. Sim, começa a pintar e anda com um avental. Não, já morreu, é Melinha. Melinha, exatamente. Eu idealizo Melinha. isso. Sabes que eu sinto que estou a ficar velho numa coisa. Que é, estão a morrer as minhas referências. Eu sinto exatamente o mesmo. A Melinha. O Manel do Laço, não sei se sabes quem é. Aquele adepto do Boa Vista. Esse senhor, eu andei aqui na Maria João Valério também, não é? Andei na Flup aqui. Maria João Valério. Eu andei na Flup aqui. É aqui perto da Flup. E então muitas vezes aí para casa, para o metro e tal, eu passava muitas vezes pelo Manel do Laço. Percebes? É uma presença da minha vida na cidade. Ele é mítico na cidade, é respeitado por toda a gente. Tens também a Maria Amélica Nossa também, mas a Maria José Valério. Também tens essas figuras que estão a partir as nossas referências da nossa vida. Sim. Estão a partir as pessoas, percebes? Completamente. Lembro perfeitamente, por exemplo, quando o Eusébio morreu. Lembro perfeitamente. Mas pronto, foi numa idade... Estou a dizer, esta altura está-me a custar. Essas mortes custam. O Fernando Gomes também me custou muito, por exemplo. Olha. O Bibota. Sem dúvida. Também uma partida que também me deixou muito em baixo. E sabes quem é a pessoa? A celebridade que quando falecer tu vais mesmo vais mesmo senti-la. Ricardo Aruz Pereira. Eu ia dizer o Ricardo Aruz Pereira em segundo lugar por uma razão. Mas sim, sem dúvida, também. Porque vai ser daqui a muito tempo. O gajo tem 50 anos e está naquela figura. Mas estás a falar invejável. celebridade no geral
Ou benfiquista em si? Não, por acaso era no geral. Hum, Era no geral. E também era Ricardo Pereira que eu dizia. que também é benfiquista. Que não sabia. O Ricardo é benfiquista? Fogo. Lamentável. Ele nem tem um programa na SIC a festejar o gol do João Neves, nem nada. Pois é. Grande Ricardo, pá. Não, gosto muito do Ricardo. O Ricardo é grande. Lá está, é aquelas posturas que eu gosto. Nunca, ao mesmo tempo, também fez por isso, para chegar ao nível que chegou e nunca se vendeu. Sim, Tu não vês, o gajo não é vendido, o gajo não se vendeu a nada. Podia-se ter vendido a tanta coisa Yeah. e nunca se vendeu. Depois é essa coisa, os humoristas chegam a uma altura. É bué difícil. A vida do Sim, humorista, ter sim. sucesso no humor é bué difícil. Então depois tu tens que te colar a alguma coisa. Ou és estupidamente esquerda, ou és estupidamente direita, ou começas a fazer de um clube a tua Sim. cena só, ou tem que haver uma causa. Vira um gajo das causas só. Tipo, tens o exemplo de Diogo Faro. É um gajo que fez isso mais para o lado esquerdo. O Rui Sinal de Cortes, como anda. Aí, ó, Eu adoro o Sinal. Agora, como ele anda, horrível, muito mal, muito mal. horrível. Mas estava a dizer, opá, eu tenho uma pessoa que é, lá está, eu acho que vai falecer em menos tempo. E o que eu tenho, eu vou ficar bem mal. Jorge Palma. Ei, Quando Jorge Palma morreu, yeah. em primeiro lugar, ele é um desafio à ciência. Aquele Sim. homem ainda não ter falecido é tipo. É verdade, é É verdade. tipo, parabéns! É verdade. Parabéns! É Tá verdade. bom, pô, estás a desafiar os limites da saúde. Yeah. Mas eu acho que é ele. Pá, falando da música, Sérgio Godinho, talvez. Para mim é uma boa referência. Jesus. Sérgio Godinho? Sim, percebo. Sérgio Godinho consegue algo. Acho que há duas pessoas, que é o Godinho e o Zambujo, Uhum. fazem duas coisas espetaculares, que é, eles são assim, cantam assim, muita gente quer imitar, os que querem imitar são uma merda. Uma merda. Todos maus. Todos maus. Todos cantam com aquela vozinha. Os Zambujos fazem exatamente a mesma coisa, mas em bom. Sim, Ele consegue fazer aquilo bom, que é muito Uhum. difícil. E o Sérgio Godinho também. Ele canta assim. sim. Eu estou a passear com um livro na mão. Um livro na mão é liberdade. É liberdade. Pronto, ele canta assim sempre. Os outros que tentam fazer isso e que foram tentando fazer isso, para mim, fizeram mal. Eu agora vou dizer a coisa mais polémica que posso dizer Força. aqui. Mas também ninguém vai ver isto, só a minha mãe. E a minha, talvez. E a tua mãe, coitada, vai pensar: ai meu Deus, o meu filho veste-se tão mal. Não, atenção, põe o plano na camisola e agora levanta-te, mostra as costas. Não, está com ganda pinta. Não percebo porque. Espera, não, tens que. É isso, espera assim. Não, assim. Ok. Pronto, para ver as costas aqui. Já está, já podes te sentar, por amor de Deus, ninguém quer ver o teu rabo. Essa camisola de 1904, porque é que tens aí uma referência ao ano de fundação do Bayer Leverkusen? Não percebi. Eu nem estou a perceber essa picardia. Queres mesmo falar de anos de fundação? Ui, pronto. Toda a gente sabe que foi uma refundação em 1906. Atenção, Ok. e leve isto até à última. Ok. Então, um recorte de jornal, de um jornal de Lisboa, em 28 de setembro de 1893, não é motivo suficiente. Centralismo no seu melhor. Exatamente. Foram os centralistas que nos disseram: olha, vocês aí fundaram uma coisa muito gira. E nós, obrigado. Foi assim que foi. Que é a Obrigado, história. Mouro. É que é assim. Olha quem fala. Um gajo que é 1904 e depois diz que o Cosme Damião. Eu ainda gostava de perceber o que é que o Cosme Damião fez. Quem é que ele comprou a meio caminho para lhe darem tanta importância? É uma relevância, é uma coisa. O Cosme Damião. É tudo. Mas- É um museu. São os galardões. Mas São- é assim, o próprio clube, agora quando o Benfica fez anos, o próprio clube dá um destaque. Tem que se dar o devido destaque, mas não é só a ele. Não, exatamente. Houve mais pessoas. Mas porquê ele? Porquê que em tantos foram logo escolher um indivíduo que, em princípio, se esteve lá, teve muito pouca importância em 1904. É isso, é isso. Teve em 1908. Portanto, não faz sentido. Eu Mas gostava se de perceber perguntares a muitos adeptos porquê? do Benfica, vão dizer que o fundador do Benfica é Cosme Damião, quando não é. Esta resposta é errada. Portanto. Ou seja, Não, são sem pessoas que dúvida. nem sequer se cultivam a esse ponto. Sem entendes? dúvida, sem dúvida. Sabes, eu já fui daqueles que falava, não é falar mal, mas acho que esses adeptos estão mal. Mas eu, por outro lado, digo: opá, estão bem, sofrem menos com isto e lidam com isto de uma forma muito mais saudável do que eu. Certo, Isto faz-nos mal ao coração. é verdade. Isto faz-nos mal. Mas acho que eu sem isto não sei se era a mesma pessoa. Por acaso. Não, eras muito melhor. A questão é essa. A questão é que eras muito melhor Capaz, sim. sem essa coisa do benfiquismo.
É Mas capaz. pronto. Olha, Bernardo, quero-te agradecer pela Eu é que agradeço tua o presença, por convite. teres vindo aqui ao Porto de propósito. Agora vou-te mandar outra vez num comboio. Tudo aquilo que eu disse que te ia mostrar ao Porto é tudo mentira, Ok. como é óbvio. Não, estou a brincar contigo. Pá, obrigado por teres participado nesta pequena palhaçada. Obrigado por teres exposto parte da tua história, que acredito que não seja a coisa mais fácil de fazer, mas fico feliz por teres aceitado o convite. És sem dúvida o melhor benfiquista que poderia estar aqui, pá, porque és uma pessoa, o teu humor, a tua forma de estar, a tua dedicação ao clube. Admiro muito a tua dedicação ao clube, mesmo que não seja o clube que eu, aliás, o clube que eu não gosto, e dedicas-te muito porque eu acho que é uma coisa inacreditável, porque o Ricardo Araújo Pereira disse uma vez que ai, como é que era? Ele admira muito os católicos, por ele ser ateu, admira ainda mais os católicos, que é Ok. dedicarem-se a algo que ele não acredita. Uhum. E tu dedicas-te imenso a uma coisa que para mim é estupidamente ridícula. Que nem devia existir, não é? Nem devia existir. Tudo isso que envolve. Não, estou a brincar. E devia existir, claramente, que se não de 14 em 14 anos não podia celebrar um 5-0. Mas pronto, são outros assuntos. Mas pronto, ele já está, já vais passar agora aqui. Tenta não tropeçar no fio. Não, olha, Bernardo, obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado também a toda a gente que está a ver este bocado. Peço desculpa por ter amassado um bocado. Até à próxima.